Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Eu convido os irmãos para me acompanharem na Bíblia Sagrada, Salmo de número 126. Vamos ler todo o Salmo. Salmo 126. Assim nos diz o Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Paizinho, por mais uma vez estarmos aqui diante da Tua palavra, diante do Teu povo e diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, envia do Teu Santo Espírito para falar conosco nesta noite através desta mensagem. Venha nos consolar, venha nos confortar, porque nós precisamos de Ti, Senhor, e sem Ti nós não somos nada, nada podemos fazer. Portanto, Pai, prepara os nossos corações e aplica, em nome de Jesus, a porção da Tua palavra em nossas vidas. Te oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Semeando e chorando. Uma das qualidades mais impressionantes do ser humano é a capacidade de restaurar. Temos um grande exemplo na nação japonesa. Quando nós voltamos os nossos olhos para o passado, quando na Segunda Guerra Mundial, aquele país, o Japão, ele ficou em destroços. E não faz tanto tempo assim. E o que é que nós vemos hoje? O Japão, uma das maiores potências mundiais hoje. Aliás, a cidade de Kobe, também no Japão, há alguns anos atrás ela ficou totalmente destruída com um terremoto, quando na época morreram mais de 5.000 pessoas. Kobe, no Japão. Hoje, a cidade de Kobe é um exemplo de que a restauração é uma qualidade impressionante do homem. Entretanto, meus irmãos, meus amigos, ouvintes da palavra de Deus, ao mesmo tempo em que o homem tem esta capacidade impressionante de restaurar, ele guarda dentro de si o potencial de destruir, desde as coisas mais simples até as mais complexas, desde pequenos objetos
até aquilo que seria de maior valor entre nós. E o que seria de maior valor entre nós que o homem destrói? Os relacionamentos humanos. Quantos exemplos nós temos de relacionamentos quebrados? Relacionamentos que começaram cheios de boas intenções, desejo de acertar, e que até mesmo com oração terminaram em verdadeiras tragédias pessoais. Tragédias pessoais é o que se tem visto, essa mesma capacidade que o homem tem de reconstruir, ele também tem de destruir. E até mesmo no meio das nossas igrejas, nós vemos pessoas que vão bem, de uma hora para outra, criam no seu coração antipatia por alguém, por alguma coisa, não exercita a palavra, não consegue perdoar, não arranca a raiz de amargura do coração, e os relacionamentos são quebrados, e a pessoa sai talvez da igreja pior do que quando entrou, quando era para ser o contrário. A igreja é um hospital espiritual de restauração, mas como hospital é preciso que o paciente primeiro se entenda doente, e segundo, que aceite o tratamento. Se recusar, de nada adianta. Quantas vezes nos parecem ser a separação e a distância o melhor remédio para tais situações? Houve um tempo na minha vida que eu queria me separar no meu primeiro casamento, e era uma ideia fixa. Eu acreditava que eu só conseguiria ser feliz se eu conseguisse me separar. Consegui me separar, casei de novo, e aí a mesma coisa. Queria me separar agora de Adalmira. E parecia que para mim eu só ia encontrar paz se eu conseguisse me separar dela. Aquela história da pomba e os ninhos. A pomba que trocava de ninho, que o ninho era fedorento, ela descobriu que a fedorenta era ela e não os ninhos. Era ela quem precisava se limpar. A pessoa pode trocar de mulher, pode trocar de casamento. Se o problema não está no outro, se tiver na gente, pode trocar de mulher quantas vezes quiser, que nunca vai encontrar uma mulher perfeita, e nem a mulher vai encontrar o homem perfeito. O relacionamento no casamento, o relacionamento na igreja, eu costumo dizer, isso é um laboratório. A pessoa que vem para uma igreja, Deus vai colocar uma pessoa aqui que vai ser difícil de você se relacionar. E se você não procurar contornar, aplicando a palavra na sua vida, se você não procurar se relacionar, você pode sair da igreja, vai para outra, na outra igreja vai aparecer outra pessoa que vai criar dificuldade, e você não aprendeu a trabalhar com essa dificuldade, vai viver trocando de igreja. Passo a mesma situação para o casamento. Foi o meu caso. Não deu certo no primeiro, não estava dando certo no segundo, até entrar uma Bíblia na minha vida, até entrar Jesus na minha vida. Por isso, muitas pessoas acham que a separação é a melhor coisa a fazer. A separação, a distância, mas não é. E são exatamente nessas situações que para o homem parecem ser algo insuperável, algo de difícil restauração. É exatamente aí que o Salmo, o 126, que nós lemos, nos apresenta o Deus restaurador. Nesse texto aparentemente tão antigo, nós podemos enxergar claramente a ação restauradora de Deus. O que é restaurar? O dicionário Aurélio, ele nos diz que restaurar significa recuperar, reparar, reconquistar, reintegrar, renovar, revigorar, recomeçar, dar novo esplendor. Portanto, é exatamente nesta ação que Deus deseja fazer na sua vida, nesta noite. Deus deseja recuperar você. Deus deseja recuperar os seus relacionamentos. Deus deseja reparar você. Deus deseja reconquistá-lo, reintegrá-lo, renová-lo, revigorá-lo, dar um novo esplendor à sua vida. Aleluia! E a minha oração é que você deixe então
o Espírito Santo fluir em sua vida nesta noite, enquanto Deus fala com você através da sua palavra. Para melhor entendermos este salmo, nós precisamos necessariamente procurar entender o seu contexto, ou seja, aquilo que estava acontecendo. E o que é que estava acontecendo quando este salmo foi escrito? Este salmo ele foi escrito quando o povo de Israel foi libertado do cativeiro babilônico, onde eles permaneceram cativos por 70 anos. E assim sendo, esse salmo ele é uma expressão de louvor por um ato restaurador de Deus na história da vida do seu povo. E essa restauração, ela foi algo assim impressionante aos olhos do povo e das demais nações. No ano 586 a.C., o povo foi levado como escravo para a Babilônia. Na verdade, a deportação dos habitantes de Judá, ela se deu em 3 fases distintas. E em cada uma delas, o nível de destruição foi maior. E de um modo crescente até a fase final, quando Jerusalém, os muros da cidade e o templo foram destruídos. E realmente a situação que aquele povo viveu, ela foi muito trágica. Houve destruição, mortes, separação das famílias, perdas das propriedades, perdas de valores. Imagine, no começo levaram uma turma, depois voltaram e levaram mais um outro contingente. E cada vez que eles vinham, destruíam mais Jerusalém, os muros. E cada vez que eles vinham e levavam o povo, as famílias eram separadas, a destruição ficava lá, fome, porque eles levavam bens, levavam animais, levavam tudo, saqueavam. O que estava no cativeiro, imagina, escravidão não é nada fácil. E o povo que ficou, e os que não foram levados, os mais velhos, os doentes que eles não queriam alimentar, ficaram lá morrendo à míngua. Que situação! Então, depois de muito tempo, quase 70 anos, o povo ainda era cativo, triste e, aos olhos humanos, sem qualquer perspectiva humana. Tanto é que no Salmo 137 nos relata em poesia a tristeza daquela situação. Abra sua Bíblia, vamos ler o Salmo 137, que a gente vai ter uma ideia em poesia como é que eles estavam lá no cativeiro. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando da terra deles. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Uau! Viram aqui o sentimento traduzido em poesia de quem estava vivendo longe de Jerusalém, cativo na Babilônia. Encravados numa situação dessas, como poderia aquele povo então crer na existência de um Deus restaurador? Como poderia crer num Deus que iria recuperá-los, que iria repará-los, renová-los, revigorá-los,
dar a eles um novo esplendor? Você já passou por situações assim? Quem sabe você está aqui esta noite e já não crê em mais nada. Quem sabe você chegou aqui cético a tudo e a todos. Quem sabe o seu coração esta noite está cheio de angústia, ou de pavor, ou de ódio, ou de revolta, ou de medo, ou até mesmo atribulado. Eu quero lhe dizer, alicerçado na palavra de Deus, que Deus restaura você. Vamos voltar ao Salmo inicial, 126, no seu versículo 1. Diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse texto, ele começa com uma referência histórica, ele começa com um momento na história do povo de Deus. Que momento é esse? Quando Deus agiu e mudou o rumo natural das coisas. A perspectiva humana era de que um povo que havia deixado a sua terra há tanto tempo e agora sem liderança e já arraigado em outro lugar, não tivesse mais condições de voltar, de se restaurar. Entretanto, Deus mudou o curso, Deus mudou a rota, Deus mudou o destino, Deus mudou os sonhos. E isso aconteceu no tempo e no espaço, na vida das pessoas, como eu e você. Um dia, Deus mudou os sonhos de Sião, Deus mudou os sonhos de Judá. E não há dúvida nenhuma na mente do salmista de que o que havia acontecido foi uma ação de Deus. Naquele momento não havia lugar para o acaso ou para a sorte. Não, foi Deus quem fez e não há lugar para duvidar disso. Ele diz: quando o Senhor restaurou, diz o texto. Ele reconhece que não foi por acaso, que não foi sorte, mas foi por ação de Deus. Deus trocou o tormento pelo sonho, Deus trocou o choro pelo riso, Deus trocou o lamento pelo júbilo. A adoção de Israel estava confirmada. Até entre as nações se dizia, ouça o verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, no plural, os outros viam que Deus tinha feito na vida de Israel. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ninguém mais podia negar. Javé é um grande Deus, Javé é o Deus restaurador. No verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero lhe dizer nesta noite que Deus é o mesmo, e Deus não muda, Deus continua a restaurar. Há um aspecto muito importante a ser observado aqui no texto. Até o verso 3, o texto trata de ações passadas de Deus e o estado de gratidão no presente. Ele diz: por isso, pelo passado, pelo que Deus fez, nos restaurou a sorte, por isso estamos, é o presente, estamos alegres. Fala do passado e do presente, por isso estamos alegres. No entanto, no verso 4, há uma mudança no tempo verbal, e este versículo 4, ele começa dizendo assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ou seja, mesmo que a alegria da restauração passada ainda fosse motivo de agradecimento a Deus,
O fato é que no momento o povo precisava mais uma vez de restauração. E é interessante, irmãos, o sonho, o riso e o júbilo ficaram como uma boa lembrança e motivo de gratidão. Mas o povo de Deus precisava mais uma vez que Deus agisse no seu meio. Até porque uma vez de volta à sua terra, vamos pensar junto, as dificuldades do dia a dia mais uma vez se fizeram presentes. Eles passaram 70 anos no cativeiro. Imagina aquele povo retornando para casa e encontrando tudo destruído. Nas vezes que a Babilônia ia lá, destruía cada vez mais, saqueava. Eles foram libertos, mas precisavam agora ter a vida restaurada por completo. Os trabalhos árduos acompanhados de investidas dos outros inimigos que não queriam a reconstrução do templo, que não queriam a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tudo isso com certeza foi uma carga muito pesada para o povo. Assim é que o povo então precisava de força, o povo precisava de alento, o povo precisava de coragem para poder continuar. Por isso, no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E isso com toda certeza nos ensina que nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. E quem sabe você veio aqui esta noite, ou quem sabe você que mais adiante estará ouvindo esta gravação na rádio ou pela internet. Deus sabe todas as coisas. Quem sabe você que está me ouvindo agora, durante o dia sentiu este mesmo desejo. Restaura, Senhor, a minha sorte. Senhor, eu estou com a minha vida aqui prestes a se destruir, ou já está destruída. Os relacionamentos que eu vivo já estão destruídos. Senhor, restaura a minha sorte. Por mim, Senhor, eu por mim não posso fazer nada. Eu não tenho como fazer, mas o Senhor pode. O Senhor tem como fazer. Ó Senhor, restaura a minha sorte. Como então esperar a restauração? Finalmente, os versos 5 e 6 são uma figura tirada de alguém que sobrevive em meio a um deserto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O momento é de semear, mas você está semeando com lágrimas, porque não está sendo fácil este trabalho. Mas a tua confiança precisa estar no Deus que restaura. Certamente o texto aqui se refere à situação do habitante do deserto, aqueles que viviam principalmente da criação de gado miúdo e que temporariamente precisavam plantar o cereal para suprir as necessidades mínimas da sua família. E é óbvio que pouco se pode tirar do deserto, do mesmo modo que os nossos agricultores que vivem aqui neste seco sertão nordestino. E esse pouco, com a imprevisibilidade das chuvas, se torna algo extremamente penoso. E é isso que ensina o agricultor do deserto a ser totalmente dependente da misericórdia de Deus. No caso do povo de Israel, eles dependiam da torrente, ou seja, você deve estar se perguntando: o que é isso? A torrente do Negueb. Quem vivia no deserto, eles dependiam daquele curso d'água. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. No meio do deserto, eles dependiam da torrente, ou seja, do curso d'água existente para sobreviver. Irmãos,
plantar nessas condições realmente é algo duro e penoso, algo que se faz com as lágrimas. A pessoa está ali, imagina agora, voltou do cativeiro, chega lá, não tem mais nada, destruíram o que tinha. De 70 anos depois, a pessoa já tão velha, os filhos que nasceram no cativeiro, precisando de comida, e o pouquinho talvez que tinha de semente, que poderia ser transformado em pão para alimentar o filho, ele tem que tomar a difícil decisão: ou eu dou para ele comer agora, ou eu vou plantar, e eu preciso plantar. Enquanto isso, a criança está chorando, e ele está ali plantando no deserto, sem saber se aquela semente vai prosperar. É algo duro e penoso. Jogar o cereal no chão seco traz lágrimas aos olhos. O trigo, como eu disse, que poderia ser transformado para farinha, para fazer o pão que os alimentasse no amanhecer do dia seguinte, é a semente que vai ao chão hoje, na terra seca, lançada apenas com a esperança de que Deus vai enviar a chuva necessária. Imaginou a cena? Essa talvez seja a sua situação hoje. Esperar, confiar na providência de Deus. Daí a figura do texto, no verso 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso é a esperança em Deus. Eu estou chorando agora enquanto estou plantando, mas eu vou ceifar, colher com muita alegria, com júbilo. E ele afirma no verso 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Só diz isso quem realmente tem intimidade com Deus, quem vive essa intimidade com Deus, quem acredita que Deus pode restaurar a vida, que Deus pode mudar a sua sorte, como as torrentes do Negueb. Você certamente pode talvez estar pensando: e o que é que tudo isso tem a dizer para mim? Se até agora você sentiu que essa palavra não estava dizendo nada para você, pode ter acontecido, mas eu quero lhe dizer, amado ouvinte da palavra de Deus, quem sabe esta noite você está meio desanimado, porque você tem caminhado pela vida e a sua estrada tem se tornado um deserto árido e angustiante, e você tem feito a sua caminhada chorando enquanto anda. Quantas lágrimas talvez você já secou, quem sabe até hoje mesmo, quem sabe até na caminhada enquanto você vinha da sua casa para esta igreja, pensando com seus botões: Deus, como está a minha vida? Deus, mas eu vou para a tua casa, eu vou te buscar, eu sei que o Senhor tem uma palavra para mim, o Senhor não vai me desamparar. Quem sabe há na sua vida hoje o choro da desilusão, ou o choro da depressão, ou o choro da angústia, do sofrimento, da solidão, do medo, dos traumas do passado, ou quem sabe da incerteza quanto ao seu futuro. O que a Bíblia nos diz nesta noite é que eu e você nunca devemos duvidar da existência de um Deus restaurador. Nós não devemos duvidar da existência de um Deus que faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Portanto, Deus está aqui hoje, aqui e agora. Deus está querendo recuperar você, repará-lo, reconquistá-lo, reintegrá-lo, renová-lo, revigorá-lo, dar um novo esplendor à sua vida. Há um desejo no coração de Deus que você saia deste desânimo agora mesmo, rindo e cantando sem parar, de tanta alegria pela libertação que Ele irá fazer na sua vida. E você haverá de declarar: grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso estou alegre. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meu irmão, minha irmã, Deus deseja que você volte para casa hoje, carregando feixes e mais feixes de espigas de vitória, e saltando e gritando e louvando e cantando de alegria por tudo que Deus fez e está fazendo e ainda vai fazer na minha e na sua vida. Que Deus aplique essa porção da sua palavra e enche o nosso coração de alegria, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Aleluia. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Vai pro trono, rega a tua semeadura com as tuas lágrimas. Aleluia. Não pare de chorar. Quem chora, Deus responde. Não pare de orar. A oração transpõe os montes. Uma lágrima pode mudar ordens de leis. Uma lágrima pode mudar decretos de reis. Deus está vendo a sua dor. Uma lágrima pode mudar até sentenças do Senhor. Quem leva a preciosa semente andando e chorando, sem dúvida com alegria voltará cantando. Quem chora enquanto semeia com lágrimas rega o fruto da farta colheita. Foi assim naqueles dias, no reinado de Ezequias, quando uma enfermidade o rei à morte condenou. Põe a sua casa em ordem, se despeça da família, o seu tempo de vida acabou. Ao ouvir essa sentença, o rei virou-se pra parede, deixou as lágrimas rolarem pelo rosto e clamou. Deus mudou a sua sorte e o decreto que era de morte em vida Deus transformou. Quem leva a preciosa semente andando e chorando, sem dúvida com alegria voltará cantando. Quem chora enquanto semeia com lágrimas rega o fruto da farta colheita. Quem leva a preciosa semente andando e chorando, sem dúvida com alegria voltará cantando. Quem chora enquanto semeia com lágrimas rega o fruto da farta colheita. Programa Momentos com Jesus. Eu já posso ver a minha vitória aqui nessa noite.
Você que pode ver a tua vitória, adore ao Senhor. Adore, engrandeça, porque Ele está no nosso meio.